Todos acharam? Joel capítulo 2? Vamos juntos nessa noite para mais um tema da mensagem de Joel. Os irmãos podem permanecer sentados. Vamos ler a partir do versículo 11. Joel capítulo 2, verso 11 ao verso 13. Está escrito assim: o Senhor está à frente de seu exército com o grito, Ele o comanda, é seu exército poderoso e segue suas ordens. O dia do Senhor é espantoso e terrível, quem poderá sobreviver? Por isso o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. Voltem para o Senhor, seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Meus irmãos, esse é o segundo estudo da carta do livro de Joel, um livro tão pequeno, mas nós vamos retirar desse texto, desse livro inteiro, 6 lições para a nossa vida espiritual. Na semana passada nós falamos sobre a mensagem de Joel. Qual é a mensagem que Joel teve e qual é a mensagem que você tem para transmitir ao mundo? E o tema de hoje é o seguinte: volte-se de coração para o Senhor. Volte-se de coração para o Senhor. É a exortação do profeta Joel para as nossas vidas nos dias de hoje. Nós precisamos voltar de verdade a adorar o Senhor em espírito e em verdade e profundamente de todo o coração, assim como nós nos convertemos lá atrás, precisamos voltar ao primeiro amor. Mas para nós entendermos essa questão de voltar-se de coração de verdade para Deus, nós precisamos entender 2 coisas fundamentais para a nossa vida e crescimento espiritual. A primeira delas é que Deus é amor. Amém ou não amém? Deus é puro em amor, mas Deus também é puro em justiça. Deus é amor e Ele é justiça, e hoje vamos falar mais da justiça de Deus. Vamos entender qual é a justiça de Deus e que o profeta Joel quis exortar o seu povo quanto a voltar-se ao primeiro amor. Para você entender o que eu quero dizer nessa noite, nós vamos fazer um pequeno panorama sobre o livro de Joel. Vamos entender alguns versículos que eles querem dizer, o que nós podemos aprender com a situação de Joel. E ao decorrer das semanas seguintes, nós iremos nos aprofundar no livro de Joel e retirar deles pérolas para o nosso crescimento espiritual. Então, se você ainda não leu o livro de Joel, não perca tempo, leia rapidinho, 3 capítulos apenas, que vai te ensinar muito a respeito do Senhor e de como Ele se porta com o seu povo que o ama. Então vamos lá. O livro de Joel se divide em 2 grandes partes. A primeira parte do versículo 1, Joel 1, até Joel 2, 27, que fala sobre a praga de gafanhotos que assolou a terra de Judá. Para você se situar um pouco, Joel viveu praticamente no mesmo tempo que Elias também viveu sobre a terra. Praticamente no mesmo tempo. Ele também conheceu Jezabel, Acabe, está ali naquela localidade ali. Joel foi profeta para aquela localidade, naquela época, na época ali que Jezabel e Acabe reinavam sobre Judá. Judá era separado de Jerusalém porque dividiu-se o povo, Então, Jezabel e Acabe reinavam em Judá e tinha outro rei na mesma localidade para Jerusalém. Então, sobre 1 Joel 1 a Joel 2, 27, nós lemos sobre a praga terrível de gafanhotos que caiu sobre Israel como um julgamento de Deus, sobre como o povo se arrepende a Deus e como Deus restaurou aquele povo. E a segunda parte vai de Joel, do versículo 28 do capítulo 2, até o final todo do livro, que fala sobre como Deus, em algum momento futuro, derramará seu Espírito em toda parte e lugar para abençoar o seu povo.
fala também como ele reunirá para julgamento a todas as nações que rejeitaram e massacraram o povo dele. Dessa maneira, a primeira metade do livro de Joel descreve como Deus lutou contra o seu próprio povo para fazer que o seu povo se achegue mais a ele. Então Deus se voltou contra o povo naquela época. Isso nós podemos entender sobre a permissão de Deus de permitir que a praga se acometesse naquela nação. Foi permissão de Deus. E vamos lá. No versículo 1, Joel 1 fala sobre quem é o pai de Joel, né? Semana passada vimos no versículo 1, do 1 ao 3, do 1 ao 4, perdão, que fala sobre os gafanhotos, migrador, cortador, destruidor, devorador, fala sobre eles. No versículo 5 do capítulo 1, olha para você ver como que a praga foi devastadora para aquela localidade, que fala que o vinho foi cortado e com ele a alegria do mundo. Se você puder interpretar o versículo 5 de Joel 1, você vai ver que o vinho foi devorado pelos gafanhotos. Vinho naquela época, quando é descrito na Bíblia, ele é sinônimo de alegria. Para falar sobre alegria, falaram sobre o vinho. Então o vinho foi destruído, a alegria daquele povo foi destruída pela praga dos gafanhotos. No versículo 7, fala que as videiras foram destruídas e figueiras foram arruinadas nos seus pomares. Houve grande fome sobre aquela nação. No versículo 9, fala que não havia sequer a quantidade suficiente de grãos de vinho para as ofertas de cereais do templo. Então, naquela época, como vocês sabem, né, eram feitas ofertas de cereais para Deus, né? Havia ofertas de animais para expiação de pecados e havia ofertas de gratidão a Deus pela boa colheita com cereais. O melhor da terra era entregado ao Senhor. E nessa época de Joel não havia nem cereal, nem para eles comerem e nem para eles ofertarem ao Senhor, para vocês terem uma dimensão de como a praga destruiu aquela localidade. No versículo 10 e 11 fala que campos foram arruinados e a terra foi desolada. Tinha acabado o trigo, a cevada, a uva, azeite, e não apenas das plantações que estavam no campo, mas também de todas as dispensas, aquilo que eles tinham guardado, para se aprofundar ainda no desespero que acometeu aquele povo. No versículo 12, olha, para continuar a tristeza do povo, nós podemos interpretar que secaram-se as videiras, romanzeiras, palmeiras, macieiras e toda a árvore frutífera, e com elas a alegria do povo também foi embora. No versículo 16, já não havia comida nem alegria, até mesmo na casa de Deus. Como faltava nas casas, no templo do Senhor também não tinha nenhuma oferta, nem para ajudar o povo, e nem para ajudar quem era sacerdote, quem era o povo que frequentava a casa do Senhor. No versículo 17, as sementes não germinavam no solo sem chuva. Além de não ter praga, além de ter praga de gafanhotos, não tinha chuva. Então, como é que a semente iria germinar? Não tinha como. As lavouras torravam-se no sol, celeiros estavam vazios e os armazéns estavam abandonados. No versículo 18, os animais fugiram de fome, gados vagavam famintos e sedentos em busca de pasto, e as ovelhas sofriam também pela fome e pela sede. No versículo 19, queimadas haviam devorado os pastos e as árvores do campo que sobravam do ataque dos gafanhotos. E no versículo 20, riachos haviam secado e os animais gemiam e berravam de sede. Faça aquela catástrofe cinematográfica que Joel pinta para a gente no capítulo 1, para você ter uma dimensão de como aquele povo sofreu pela praga devastadora de gafanhotos e pela ira de Deus que foi jogada sobre aquela nação, para fazer que o povo se voltasse para Deus novamente. O povo que havia desviado o seu coração do Senhor, Deus permitiu que a praga, que a tristeza viesse sobre a nação, a fim de que eles se voltassem para Deus, a fim de que eles buscassem a presença do Senhor, para terem tudo isso de volta, para terem a alegria do povo renovada. Eles tinham que voltar o coração para Deus. Se a gente vê aí Joel, do versículo 13 ao versículo 15 que nós lemos, né? Olha a promessa que Deus fala. Olha a promessa não, o que aconteceu com aquele povo novamente. Olha o que Deus falou para eles, através
através da boca de Joel: vistam-se de pano de saco, chorem os sacerdotes, lamentem-se vocês que servem diante do altar. Venham, passem a noite vestido de saco, vocês que servem a Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo do Senhor. Convoquem o tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, tragam os líderes e todos os que habitam na terra para o templo do Senhor seu Deus, e ali chamem a ele. O dia do Senhor está próximo, o dia em que virá destruição da parte do Todo-Poderoso. Que dia terrível será. Olha a profecia de Joel a fim de fazer o povo despertar. Quando o povo estava sendo acometido por essa terrível tristeza, assolação, devastação, a única coisa que Deus requereu daquele povo é: voltem-se para mim, se acheguem, se arrependam, chorem, se lamentem, vistam-se de sacos, voltem à presença do Senhor, que isso tudo será restaurado, renovado. O prenúncio dos dias do Senhor. Você viu ainda que o dia do Senhor está próximo, escrito no texto que nós lemos, Joel 1, 13 e 15. O dia do Senhor está próximo. É a mesma coisa que está escrito lá em Apocalipse: o dia do Senhor está próximo. Mas será que essa frase quer dizer que o dia do Senhor está próximo, tipo amanhã, mês que vem? Ou Joel quis pintar de alguma forma para a gente entender como que a ira do Senhor estava sobre aquela situação, sobre aquela nação? Você já percebeu que como um pai que está bravo porque o filho fez alguma coisa errada, está pronto, né, com a voz, com as atitudes, pronto a dar uma surra nele? Está pronto, mas fica se segurando. Tudo pronto, a vara está ali, o motivo já tem, né? Mas ele não faz nada com o filho, apenas dá uma nova chance de restauração. Assim era Deus para com o povo de Judá naquela localidade. Estava pronto a derramar a sua ira para aquele povo que tinha se afastado do Senhor, porém ele resolve dar uma nova chance de reconciliação para aquele povo, enviando Joel para trazer o povo novamente para a presença do Senhor. Isso quer dizer o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor está próximo. Os tempos já estão preparados para a ira do Senhor ser derramada sobre a nossa localidade, né? Sobre os nossos tempos. O tempo está chegando. Tem muitas pessoas que querem apenas pensar no amor de Deus e com isso usam a palavra que Deus me ama para dar espaço para a sua libertinagem. Eu tudo pode, posso fazer todas as coisas porque Deus é amor. Deus é amor em sua essência, porém ele é justiça. E existirá e chegará um dia em que o Espírito Santo do Senhor será retirado da face da terra. E as pessoas terão que se converter por conta própria. Está chegando o dia do Senhor. Ainda temos o Espírito Santo, Consolador, que nos ensina, nos instrui, nos conforta e nos consola. Mas chegará o tempo em que o Espírito Santo será retirado da terra e a ira do Senhor será instalada sobre a sociedade. Pouco se fala sobre isso, mas o amor de Deus já está, né? Digamos que as comportas da paciência de Deus para nós já estão com rachaduras. Ou seja, Deus está pronto a derramar a sua ira e trazer consigo tudo aquilo que ele disse que ia trazer lá no livro de Apocalipse, as revelações, o final dos tempos. Será que isso quer dizer que Deus não me ama? Ou será que Deus ainda está me dando uma oportunidade para que eu possa me acertar de verdade? Viu o que Joel disse? Voltem-se para o Senhor. Chegamos a um tempo que precisamos voltar o nosso coração de verdade para Deus. Deixarmos de viver o evangelho de meninice ou de criancice, mas começarmos a viver o verdadeiro evangelho que requer cruz. É o convite que Jesus faz para o seu povo. Quem quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Exatamente essa parte. Não viveremos tempos 100% de bênçãos ou abençoados em tudo que a gente quer, mas viveremos um tempo certo de que Deus estará do nosso lado para o que der e vier, em todo o tempo, situação, em toda a localidade, em tudo que a gente for viver, passar ou enfrentar, temos a certeza da presença e do cuidado
cuidado de Deus para com as nossas vidas. Mas nem sempre será dias de alegrias. Domingo eu falei mais sobre o choro. Tem dias que vai ser dias de choro, tem dias que vai ser alegria. Então vivemos na terra esperando o momento que Deus possa nos chamar para a glória dele, para juntos estarmos no céu. Para isso precisamos de verdade voltar o nosso coração para Deus e viver o Evangelho. A mensagem que Joel traz para nós também nos dias de hoje é esse: voltem-se de coração para o Senhor. Uma cidade devastada, assim como nós estamos vivendo na nossa sociedade nos dias de hoje, acima de 100 mil mortos pela Covid-19, pessoas queridas perdendo suas vidas, famílias conhecidas enlutadas. Muitas pessoas ainda pensam que o vírus foi criado por uma ditadura de esquerda ou de direita, ou por pessoas, esquecem-se, ficam até cristãos teorizando coisas, em vez de se voltarem de verdade para aquilo que interessa, a presença do Senhor. Se o homem criou ou não criou a doença, essa não é a maior tragédia do mundo. A maior tragédia do mundo foi ter assassinado o Filho de Deus. A maior tragédia que a humanidade já fez foi, derramar sangue inocente. E que isso nos traz vida na nossa atualidade. Então não preocupem-se o seu coração com tudo o que está acontecendo, embora seja difícil, mas voltem o coração para Deus. Os tempos estão chegando. Nós precisamos ser preparados para aquele grande dia. Não vivermos um evangelho apenas daqui de terra, mas um evangelho de certeza do céu. Precisamos ter essa certeza. É por isso que Joel fala para aquele povo, que fala para nós nos dias de hoje: voltem-se de coração para mim. É mais uma chance que Deus está dando para o seu povo, de ouvir as verdades da palavra de Deus. E a palavra de Deus que a gente precisa entender não é aquilo que a gente quer ouvir, mas a palavra de Deus que precisamos entender é aquilo que está escrito, já foi escrito há muito tempo, que nós vivemos uma sociedade que tem negligenciado as profecias quanto ao final dos tempos. E Joel também é um livro de profecias quanto ao final dos tempos. É o que nós precisamos fazer. É a chance que Deus deu para o povo de Judá através de Joel, é a chance que Deus dá para nós também nos dias de hoje. Eu separei aqui para vocês entenderem uma forma mais prática, não apenas teórica, uma forma de teoria. A gente pode depois marcar uma escola bíblica ou mais para vocês saberem quem era o povo. Eu dei até uma pincelada na semana passada para quem Joel escreveu, qual era a necessidade do povo, mas vamos para algo mais prático, mais de vida mesmo, que a gente precisa aqui na terra. A gente precisa entender 4 grandes lições que Joel tem para nós, através do texto que nós lemos. A primeira grande lição é que nós precisamos entender de verdade, em tempos que estamos vivendo de pandemia, é que jamais percamos de vista o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para onde Ele tem nos colocado. Deus não perdeu o controle sobre situação nenhuma. Deus tem o controle, Ele permanece no controle, embora a tristeza esteja assolando a sociedade, Deus não perde o controle. Nós precisamos entender, tentar entender o que Deus quer nos ensinar com a tristeza toda que tem assolado a nossa nação. Você já aprendeu alguma coisa nesses 5 meses de pandemia em casa? Você já aprendeu algo de Deus sobre a tristeza que tem assolado a nossa nação, vidas de conhecidos, de familiares? Nós precisamos entender isso, que Deus nunca perde o controle e o que nós precisamos aprender com tudo isso. Alguma coisa Deus quer falar conosco, alguma coisa Deus está há muito tempo para ensinar o povo, e Ele permitiu que a pandemia chegasse para Ele falar de verdade no coração do povo, de uma forma mais brusca, de uma forma que nós nunca pensávamos que iria acontecer na nossa humanidade. Nunca os tempos foram fechados, Vocês entenderem o grau daquilo que Deus tem para ensinar o seu povo com a pandemia. Nem na maior pandemia da história que aconteceu pela gripe espanhola,
em 1920, que morreram 500 milhões de pessoas mortas, nem assim os templos foram fechados. Nem na grande perseguição cristã, na época dos grandes reformadores da palavra de Deus, as pessoas morriam, mas as igrejas ainda não fecharem abertas ainda mais. Porque nessa localidade, templos foram fechados. O que Deus quis te ensinar com isso? Ou melhor, o que Deus está te ensinando com isso tudo? Porque ainda tem pessoas morrendo, a vacina ainda não foi encontrada, a humanidade busca por uma solução. Isso é o que nós sabemos de acordo com a doença e com a salvação das pessoas que estão perdendo suas vidas. Mas no âmbito espiritual, o que Deus já ensinou para vocês? O que Deus tem ensinado para vocês? Será que Deus te colocou em casa para você ter mais tempo com a sua família? Ou será que Deus te colocou em casa para você ter mais saudade de depois, quando você voltar para a igreja, se juntar realmente com o povo? Ou outras lições, existem inúmeras formas de Deus agir e falar. Nós precisamos apenas orar, pedir a Deus para falar a nossa oração. Eu já sei o que Deus quis ensinar para mim. Você precisa ter as suas experiências para saber o que Deus quer ensinar ou quis ensinar para você. Falando disso, do objetivo de Deus na história é único. Deus quer ser olhado por todo mundo. Deus quer ser próximo da humanidade. Lembra de Joel, que Deus mandou que os gafanhotos dessolassem a terra, e ele fez isso para que o povo se voltasse para ele. É assim que acontece em tempos de pandemia, de tristeza, de fome, de miséria, de catástrofes enormes, porque Deus quer chamar a atenção do povo, para que o povo volte-se de novo o coração para ele, em adoração, em verdade, como nunca antes. Semana passada eu disse que muitas pessoas não vão mudar em nada na quarentena, vão continuar os mesmos. Mas existem pessoas que vão mudar realmente, vão aprender a dar mais valor, vão aprender a gostar mais de estar na presença de Deus. Não apenas falo sobre frequentar a igreja em si, mas de estar realmente na presença de Deus em casa, de buscar a face de Deus em primeiro lugar. Sabe, pessoas vão sim ser mudadas. Muitas não vai servir para nada, isso é só mais uma doença, mais um acontecimento, acabou. Mas para muitas pessoas, vidas serão mudadas, transformadas. Creio que tem pessoas se convertendo ainda através das mídias sociais, através dos cultos. Muitas pessoas que precisavam, né, ter mais relação com sua família, relacionamento. Deus deu esse tempo. Também Deus permitiu que alguns casamentos fossem destruídos, famílias fossem destruídas, porque a vontade de Deus não é essa. Deus não quer que famílias sejam destruídas. Mas a pandemia veio apenas para mostrar que já estava em casa. Então a maquiagem de uma rotina maquiou problemas em famílias. Isso, quando ficou todo mundo em casa, o que já não tinha antes foi percebido no tempo, e aí devastou-se. Então muitas coisas precisamos entender. Será que a rotina vai continuar afetando o seu relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com a sua vida com Deus? Será que sim ou não? Você vai ter novidade, diferença nesse tempo todo? Creia que Deus nunca perde o controle de nada. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Para tudo tem um propósito. E Deus quer te mostrar ainda o que você precisa aprender. Pergunte a Ele, tenha suas experiências com Deus. Lembra do nosso tema inicial? Volte-se o coração de fato para Deus, que Ele vai te falar aquilo que Ele quer te ensinar em tempos de pandemia. O versículo que eu deixo sobre essa parte de Joel 2,27. Olha o que Deus diz através da boca de Joel. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor seu Deus, e não há outro além de mim. Ele deu essa profecia e falou: mandei gafanhoto, mandei, mas para que vocês conheçam, se lembrem que o Deus de Israel sou eu. Isso Deus falou para nós. Podemos retirar essa parte para nós. Deus mandou a pandemia, mandou a doença, para que nós pudéssemos reconhecer quem é o nosso Deus. E Deus nos ama, realmente nos ama. Por isso que Ele quer proximidade
Foi apenas um objetivo para que nós voltássemos o nosso coração de verdade para Deus. A Igreja de Cristo no Oriente, no Ocidente, já deveria estar cansada de ter por tanto tempo homens com seus relacionamentos, sentimentos e autoconhecimentos no centro da atenção. A Igreja do Ocidente, há muito tempo, já tinha que ter percebido que Deus precisa ser nossa prioridade de vida. Sabe? Deus precisa ser realmente o que uma canção muito linda que eu gosto bastante diz. Deus precisa ser o nosso amanhecer, o nosso primeiro pensamento. Deus precisa ser o nosso primeiro pensamento. Isso de fato precisa ser verdade, não em palavras apenas que cantamos, que ouvimos, mas que vivemos, que de verdade Deus possa ser o nosso primeiro pensamento. Em segundo lugar, que Deus quer nos ensinar através desse tema de Joel, que nós retiramos do capítulo 2, é que a boa intenção de Deus em lutar contra o seu povo era para trazer o povo de volta para Ele. Se nosso coração se desviar de Deus, Ele lutará contra nós para nos levar ao arrependimento e nos trazer de volta para Ele. Isso é o amor de Deus. É a permissão dEle. Permitir que coisas aconteçam, simplesmente para Ele nos trazer de volta ao relacionamento vivo e eficaz com Ele. Porque isso constantemente acontece na humanidade. Porque quando estamos alegres e regozijantes, dificilmente lembramos de Deus. Alegria, vitória, conquistas, dificilmente lembramos de Deus. Não estou dizendo generalizando, não estou generalizando, mas dificilmente lembramos de Deus. Mas em tempos de tristeza, de luto, de fome, nos lembramos mais de Deus, buscamos mais a Deus, por uma cura, por uma restauração, por um renovo, buscamos mais a Deus em tempos de tristeza. Então Deus usa a tristeza às vezes para nos aproximar dele, né? É um atrativo, é algo que Deus usa, né? É o que Deus fez no povo de Judá, naquela profecia que aconteceu dos gafanhotos. Você já deve ter visto isso em sua própria vida. Examine-se você a si mesmo. Você já passou por um problema muito grande, muito difícil, que você dobrou seu joelho, orou, clamou, buscou, Deus abriu a porta. Depois que Deus deu, nunca mais você ajoelhou, orou, buscou da mesma forma como você estava buscando em tempo de tristeza. Assim era o povo de Judá. Eles clamavam mais enquanto a tristeza estava assolando. Quando Deus restaurava o povo, se desviava, adorava ainda os outros deuses. Aí Deus mandava outra tristeza. O povo se voltava. E assim somos nós. Nós precisamos só reconhecer e voltar atrás em algo que Deus já fez por nós e ver como tratamos a Deus hoje. Para vermos se bate o cuidado e o amor de Deus naquela ocasião que nós precisamos e Ele nos atendeu. E agora a alegria, nem 100% alegria, mas não mais aquele problema, como nós tratamos a Deus hoje, se é da mesma forma ou não. Isso que Deus usa, Ele luta contra o nosso orgulho, pois o nosso Deus é um Deus ciumento. Você sabia que Deus é um Deus ciumento? Não gosta que você adore outros deuses, que você tenha outros deuses. Já falei semana passada, tem um livro muito bom chamado Deuses Falsos. Depois eu posso trazer uma série de mensagens sobre esse livro. Deuses falsos são deuses que nós criamos no nosso subconsciente para substituir o lugar que pertence a Deus. Às vezes nós não identificamos de imediato, por isso que o nome é deuses falsos. Mas nós precisamos identificar quais são os deuses que nós colocamos e precisamos colocar que substituem Deus no nosso coração. Família, dinheiro, conquistas, bens, amores, coisas, tudo isso às vezes toma o lugar de Deus no nosso coração. Então isso são deuses falsos. Então nós precisamos entender primeiro isso, né? Que Deus nos ama, Deus às vezes permite situações unicamente para que nós nos acheguemos a Ele. Se você é de Deus, Deus lutará com você até você lhe dar todo o seu coração o tempo todo. Você não pode dar apenas um pedaço do seu coração a Deus, tem que ser por completo. Sabe? Alegrias por completa. Uma vez Jesus disse a um jovem, né? Se você quiser ser meu seguidor, né? Você tem que
distribuir seus bens aos pobres, né? Tem que dar toda a sua riqueza, como é a linguagem de hoje. Você tem que dar seus bens, seus afazeres, suas riquezas para os pobres, abandonar tudo que você tem ou te dá prazer e vem e siga. Em outra ocasião, Deus disse também, o próprio Jesus, se você quer ser meu seguidor, você pode ou vai entristecer pai, mãe, tem que abandonar, porque tem que ser prioridade no coração. E é assim que Deus é. Em Oséias 2, 6 e 7, está escrito que por isso a cercarei com espinheiros, levantarei um muro à frente dela para fazê-la se perder em meu caminho. Quando correr atrás de seus amantes, não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então pensará, voltarei para meu marido, pois com ele estava melhor que agora. Nessa ocasião, Oséias teve uma palavra de Deus para se casar com uma prostituta. Vocês conhecem a história, Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Ainda mais, a prostituta que Oséias casou era a própria esposa dele, que separou dele, deitou-se com outros homens, e Deus mandou falar. E aí Deus faz uma comparação sobre, o amor dele, de Deus, por um sangue imaculado, por uma noiva perdida. Somos nós que nos perdemos e Deus nos dá a chance de reconciliação. Isso que Deus quis ensinar com a história de Oséias, a prostituta, que era a própria esposa dele, que Deus mandou perdoar e restaurar o casamento. Então Oséias, o profeta Oséias, nunca foi infiel para com a esposa, pelo contrário. E naquela época, pense, o quanto isso era humilhante para o profeta, para qualquer homem, E Deus mandou, não, vai, perdoa, dá uma nova chance. É assim que Deus faz conosco nos dias de hoje também. Em terceiro lugar, você precisa viver de fato o versículo que nós lemos, versículo 13. Rasgue o coração e não as vestes. Rasgue o coração, não as vestes. Joel insiste nesse texto, rasgue o coração, não as vestes. Chega de fé de aparência. A fé precisa ser externada verdadeiramente. Uma fé de aparência é muito bonita. Rasgar vestes, É o que muitas pessoas hoje, traduzindo, fazem, Usam a religiosidade para maquiar coisas que elas querem pensar, ou pensam, Não, você não pode fazer isso, você tem que viver aquilo, mas no coração, na intimidade, não obedece, não serve, estão distantes do Senhor. Então, rasgar o coração é muito mais do que rasgar as vestes, é viver dentro, viver de fato a palavra do Senhor. Seja o seu cristianismo, seja a sua fé, seja o seu coração. Precisamos exercer mais fé. Deus nunca vai encher o nosso coração de fé. Ele nos dará a oportunidade para nós exercermos a nossa fé. Se ele enchesse o nosso coração de fé, seria fácil demais. A gente orava, Deus nos dê mais fé, nos dá mais fé. Mas isso não acontece. Ele nos dá a oportunidade para que a gente possa exercer e ter a nossa fé. Uma dessas vezes é quando Deus manda em vários versículos: animem-se, arrependam-se, voltem-se. É o que Deus está nos dando como chance para nós exercermos a nossa fé e buscar e descansar no Senhor. Você precisa despertar, chorar, se lamentar, como o texto diz. Isso não é só literal, mas é de fato que o seu pecado, o pecado que você trata, cuida, dá comida para ele todos os dias, ele tem que te fazer sofrer. Se você achar como normal mais um, você nunca será mudado, nem o pecado será deixado. Você gosta do pecado, embora o seu inconsciente tenha que pedir perdão. Tem pessoas que pensam assim, Tem aquele pecado que pegam todos os dias pedem perdão a Deus, mas nunca abandonam ele, Elas não se arrependem, porque o arrependimento larga. Elas têm remorso. Poxa, eu não deveria ter feito isso contra Deus. Foi praticamente o que Judas Iscariotes fez, que não mudou a vida dele. Diferente de Pedro. Pedro negou, se arrependeu e foi um dos grandes profetas. Judas teve remorso e se matou por aquilo que ele tinha feito. O que você tem pelo seu pecado? Remorso ou arrependimento? Você pode pensar, Você pode pensar como você trata os seus próprios erros, seus próprios pecados. Quem pensa dessa forma
quem se arrepende, quem volta, quem não aguenta mais viver pecando e quer realmente mudança, esse de fato rasga o coração e não apenas as vestes. Para a gente encerrar, em quarto lugar, o cumprimento da profecia de Joel. Né? Nós precisamos entender qual é o cumprimento da profecia dele nos dias de hoje. Oremos, busquemos a Deus com sinceridade pelo derramamento do Espírito Santo dele para a nossa vida. A gente já se arrependeu, já reconheceu, já viveu a Deus, precisamos buscar o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Lembra lá da campanha? As 9 partes do fruto que compõe o fruto? É o Espírito Santo que nós devemos buscar. Buscar o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa carne. Nós precisamos voltar a viver o Evangelho primitivo, né? O Evangelho de amor, de entrega, de renúncia, o Evangelho verdadeiro na presença do Senhor, custe o que custar. Para que isso aconteça, para que a profecia de Joel, para que tudo que eu falei aqui sobre rasgar o coração se torne verdade, você precisa conhecer outras 2 verdades, porque isso não aconteceu ainda. Né? Por que isso não aconteceu ainda? Primeiro, porque a igreja está muito longe do seu ideal nos dias de hoje. Isso ainda não aconteceu, Deus ainda não voltou, embora a pandemia esteja aí, muitos acham que o mundo vai acabar por causa disso, mas não vai, vão vir outras, né? Não está próximo ainda do fim dos tempos. Nós precisamos, às vezes falamos isso em forma de consolar ou de dar respostas por coisas que nós não temos resposta. Aí falamos, o fim está chegando, né? Pai matando filho, filho matando pai, o fim está próximo, o fim está próximo. Mas não está próximo. Vão vir coisas, vão vir outros, os sinais estão aí, conheçam, prossigam em conhecer a palavra do Senhor, que você vai entender quais são os sinais dos fins dos tempos. Estou produzindo um estudo sobre Apocalipse para a gente, para vocês verem de fato qual é essa parte das profecias. Mas por que isso não acontece? Porque o derramado do Espírito Santo está longe? Porque existem igrejas frias, pessoas frias? Por que as coisas parecem não mudar, embora nós sejamos brasileiros, vivemos num país que tem quase 50% das pessoas cristãs, 9 igrejas numa rua? Por que pessoas ainda continuam morrendo, pessoas no tráfico, jovens? Por que pessoas frias dentro da igreja? Porque a igreja perdeu o seu propósito. Tem perdido o seu propósito. Né? Eu falo propósito de buscar realmente a Deus, de orar, de se derramar, de abrir o coração e principalmente se arrepender. Grandes avivamentos na história do mundo aconteceram por 2 coisas. Primeiro, confissão e arrependimento de pecados. Depois, por oração. Com isso, acontecem grandes avivamentos, mas isso de coração. Arrependimento, confissão e oração a Deus. Então, a igreja está muito longe do seu ideal nos dias de hoje. Onde estão os sonhos de Deus para a igreja dele? Onde estão os jovens, as jovens, os homens, mulheres? Onde estão essas pessoas falando sobre Deus? Incentivando outras pessoas a buscarem a Deus. Isso dificilmente tem acontecido. Embora nós falamos sobre missões, fazemos campanhas de missões, não vivemos missões. Apenas contribuímos, oramos, mas pouco fazemos de fato missões. Isso é uma realidade que precisa ser reconhecida e precisa ser mudada. Onde estão as pessoas cheias do Espírito Santo? Aquelas pessoas que de fato, na hora da adoração a Deus, de cultuar, de dar para Deus, levantam suas mãos, rasgam o coração, batem palma nas canções, externar para fora o que está no coração. A falta de adoração, o esfriar da igreja é mais uma prova de que Deus, ou de que as pessoas estão longe da presença do Senhor. Né? Se você não externa aquilo que você sente, de fato você não sente, porque você não tem como externar. As pessoas que rapidamente não precisam nem falar nada, o pessoal do louvor não fala nem nada. Quando começam as canções, a oração, a pessoa já adora, já se ajoelha, já rasga o coração, pessoas que choram, pessoas que, sabe, essas pessoas já estão cheias de Deus, elas já praticam em casa,
já oram, já leem, já buscam, se consagram. Pessoas que chegam e parece que não sentiram a presença de Deus. A culpa não é da música, não são dos instrumentistas, não é da presença de Deus que está longe, mas é da pessoa que está longe de buscar a Deus. Como ela não busca em casa, naturalmente não se reflete dentro da igreja. Então, por isso que ainda existem pessoas que estão vazias, embora estejam na igreja. Depois, em segundo, já falei sobre a igreja, porque o derramado do Espírito Santo ainda não aconteceu, porque a igreja está longe do seu ideal. Depois, no caso do povo de Israel. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel é o povo escolhido por Deus. Nós somos, gentios, somos enxertados na videira de Deus. Deus não vê, ele veio para os judeus. Como os judeus rejeitaram, Deus nos deu o livre acesso. Hoje nós gentios que não somos judeus, não nascemos no país de Israel, nós podemos adorar a Deus porque nós fomos enxertados na videira. Mas, derramado o Espírito Santo, as profecias ainda não se cumpriram, porque aquele povo precisa conhecer o Messias, o próprio Jesus. A depender daquele povo. Eu vou falar uma frase muito conhecida, conhecida hoje em dia não mais, mas que o Israel é o termômetro do mundo. Eu vou falar essa frase: Israel é o termômetro do mundo. E é isso mesmo, Israel, é a partir de lá que as coisas irão acontecer. As profecias são para lá. Nós temos que, nós somos um povo enxertado nas videiras. Você vai perceber, as profecias de Israel vão acontecer todas naquele país, Então, não é uma adoração ao país, mas a verdade é que realmente precisamos orar por Israel, pela paz em Israel, para que outras nações possam ser bem, estar bem e viver bem. Isso tem sido negligenciado, mas precisa ser realmente vivido, falado, voltar a ser falado novamente. Isso não quer dizer que nós temos que ser cristãos judaizantes, trazer o chufá para a igreja, nada disso, o cap, a arca da aliança, nada disso. Precisamos orar pelo país, pela paz de lá, porque dependendo da paz de lá, teremos paz no nosso país também. Então, Israel é um termômetro bíblico, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Você pode acompanhar em Gálatas 3, 14, 29, Romanos 11, 17. Depois você pode acompanhar no YouTube, que os versículos vão estar lá para vocês lerem novamente. As Escrituras, no entanto, prometem que um dia Israel será convertido em grandes números aos olhos do mundo, recebendo Jesus Cristo como, de fato, o verdadeiro Messias, e a partir daí começará, todas as coisas a serem cumpridas. Então, precisamos orar pelo povo de Israel. Então, para o dia do Senhor, quando chegar esse dia, quando nós estivermos prontos e preparados para ir para o céu, nós precisamos estar de fato prontos e preparados. Voltem-se o seu coração para Deus. Preparem-se, porque o dia do Senhor está próximo e nós precisamos ser achados fiéis para herdarmos aquilo que a Bíblia diz que nós vamos herdar. Coroa de vidas, galardões, todas as promessas. Existem várias e várias, mas precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Deus. Eu encerro com a frase da semana passada. Qual é a mensagem que você vai transmitir a partir de hoje? Qual é a mensagem que você vai ser a partir de hoje? Será que você vai ser um reflexo de um rasgar de coração? Ou vai ser apenas mais uma mensagem de uma quarta-feira que não fará diferença nenhuma na sua adoração a Deus? Se coloquem de pé, nós iremos orar. Feche seus olhos. Quero te agradecer, Deus, mais uma vez, por essa noite, por esse estudo, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem falado, Pai, ao decorrer desse tempo, para a sua igreja. Nos dê olhos espirituais, para a gente entender, meu Pai, como a nossa vida deve ser. Abre os nossos olhos, nos desperta, ó Deus, nos ensine
rasgarmos o nosso coração, a voltarmos para o Senhor. Nos dê, ó Pai, um restante de noite abençoado. Guarde o seu povo, leve embora em paz e em segurança. Abençoe todas as pessoas que irão ouvir essa mensagem na página do YouTube. E que o Senhor, ó Pai, traga mudança de pensamento, de caráter. Que o Senhor possa transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Semana que vem, terceiro estudo, às 19h30. E domingo agora temos culto às 19 horas. Vão em paz, que o Senhor